Jonathan, de São Paulo, 32 anos. Como vai, Jonathan? Tudo bem, Rafael? Tudo jóia, Tudo graças a certo, graças Deus. a Deus. Então, a gente vai tentar tirar um pouco das dúvidas das pessoas em relação a alguns biotipos de ex-gays que ficam na pessoa, né? Por exemplo, eu tenho, a minha voz é fina, eu falo fino e, tipo, eu sou gay porque a minha voz é fina ainda. Ah, eu ando, fui travesti e ando assim ainda desmanhecando. Eu ainda sou efeminado, mas eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu não tô mais na prática homossexual e, tipo, eu sou gay por causa disso. Então a gente vai falar sobre esses assuntos, né? Sobre, eu acho que chama estereotipo, né, de pessoas, né? Sim, Então, é, Jonathan, eu queria que você falasse de você, assim, você, tipo, você, o que que você vê que você não, tipo assim, em você, Rafael, em mim, olha, eu não sou aquele macho alfa em relação a esse aspecto. Qual seria o aspecto? eu acredito que essa questão de as pessoas, ela tem essa questão de rotular as pessoas e achar que todo homem deve ser aquele machão, né? Sim, Eu já sofri muito preconceito em relação da minha voz, né? sim. Então a minha voz não era um padrão, né? Masculina, voz grossa, minha voz sempre foi fina. Não é porque eu tomei hormônio, porque eu não tomei hormônio, nunca fui travesti, né? Nunca cheguei a usar hormônio, né? A minha voz, ela é naturalmente assim. Então eu sofri muito preconceito em relação a isso, tanto no contexto quando eu estava no mundo, né? Sofri muito bullying por causa disso, por causa da minha voz, porque eu já era rotulado, mesmo não sendo gay, já falavam que eu era gay. Entendeu? Por causa do meu jeito de andar, de falar. Aí depois, com a minha conversão, dentro da igreja também acabei sofrendo esse preconceito em relação da minha voz, porém, pela graça do Senhor Jesus e pelo poder do Senhor Jesus manifestado através da minha vida também, ali Deus fazia algo maravilhosos ali, Deus me mostrava coisas maravilhosas e ali, através daquela situação, Deus revelava a vida de outras pessoas para Ô, mim, então Jonathan, você aquilo, falou que dentro da igreja as pessoas tiveram preconceito com você. Me fala mais sobre isso. sim, Porque, porque eu assim, ó, acredito, na igreja as pessoas deveriam ser, né, as de Deus, né, as santas, né, o irmão, a irmã. sim. Mas como que existe um preconceito, um bullying dentro de uma igreja? Me conta melhor essa história. É porque as pessoas acreditam que acabam rotulando essa questão da identidade, achando que a pessoa tem que ser do padrão, do jeito que a igreja quer Se que não seja. for daquele jeito masculino, você É, não é homem. sim, exatamente. Sim. Então acaba rotulando as pessoas, achando que todo mundo é igual. E não é, irmãos, né? A gente tem que entender que tem situações que Deus não vai acabar, não vai tirar. Como foi a minha voz. A minha voz, ela não foi grossa, né? Nunca vai ser Ô, grossa. Jonathan, A minha você me contou voz, nos bastidores, você me contou lá nos bastidores que eu queria que você contasse aquele caso do rapaz que apontou para você dentro da igreja, te apontou e ficou rindo. Conta pra gente essa história. sim, foi quando eu fui na igreja, né? E ali havia um rapaz dentro daquela igreja. Eu fui contar meu testemunho, porque né, quando eu me converti, hoje já faz 8 anos que estou na presença do Senhor. Mas na época, era acho que o segundo ano de conversão, aí eu estava numa igreja contando testemunho e essa pessoa começou a rir de mim por causa da minha voz, do meu jeito. E então o Senhor é maravilhoso, o Senhor, como sempre, nos surpreende, revelou a vida daquela pessoa para mim e eu comecei a falar da vida da pessoa, né? Porque é um dom, né, que Deus deu a cada um de nós. Alguns têm esse dom de revelação e Deus começou a revelar a vida daquela pessoa para mim e ali foi o mover de Deus ali e nunca mais hoje essa pessoa eu encontro com ela, hoje ela vê que Deus é realmente na minha vida. Então eu vejo que Deus ele manifesta a glória dele para revelar, né, para algum daqueles que julgam e vê outras, né?
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, né? Hoje em dia você é casado com mulher e tem filho, correto? Sim. Pede pra sua esposa dar um oi aí pra gente, aparecer rapidinho. Amor? Porque, assim, Jonathan, tipo, a gente, com essa conversa, com esse assunto, a gente tá, tipo, querendo dizer para as pessoas da sociedade, para os gays, para os ex-gays, que não importa se você tem trejeito, se você tem sua voz fina, não importa o que o outro pensa de você. O que importa é que você pode ser feliz. A sua esposa aí. Ah, esse é seu filho, sua filha? Minha filha, Sua filha? Rebeca, Rebeca, o nome dela? Oi, Rebeca. Tá no fone ainda, né? tá no fone. Ah, ela vai ouvir. Pede obrigado pra sua esposa, então. Obrigado. Assim, Jonathan, com suas palavras, o que que você teria a dizer de tipo para aquelas pessoas que passaram pelo mesmo bullying que você já passou em relação à sua voz, aos trejeitos? Porque assim, a pessoa ela viveu anos e anos na prática homossexual. Por exemplo, eu tenho conhecidos travestis, trans, que elas não conseguem naturalmente, ao passo de mágica, foram para a igreja e não conseguem, tipo, se masculinizar, não consegue, entende? Então é um processo. Então assim, o que você diria para essas pessoas que estão nessa caminhada, Como que estão passando esse mesmo problema que você passou de como fala, esse preconceito aí? preconceito, né? Não, Bem, esse preconceito que você falou aí você deu um nome, você falou bullying. bullying. O que que você tem a dizer para as pessoas que estão passando bullying ainda nessa trajetória de conversão? Então, Rafael, só pegando o gancho daquilo que você falou, realmente a vida cristã, né, a vida de nós, servos do Senhor, é um processo, né? Sim, sim. Nós somos desconstruídos, né, ao decorrer das nossas vidas. Então, quando eu vim para Jesus, eu tinha um contexto formado, né? Eu tinha uma ideia formada. Então, quando Jesus ele veio de encontro com a minha vida, aquilo que eu construí foi sendo desconstruído sobre a minha vida. Então, eu fui descobrindo quem realmente eu sou em Cristo Jesus. A minha identidade, né, a minha vida, ela foi restaurada em Cristo Jesus. Então, hoje eu sei o padrão de quem eu sou, não sou o padrão do que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o padrão de que Cristo diz que eu sou. Então, eu sou o Jonathan, eu sou assim, eu sou alegre, eu dou risada, a minha voz é assim, o meu jeito é assim. Ô, Jonas, a Então, pergunta é se eu entendi. Pergunta, você entendeu? você entendeu? Em partes, porque quando você fala, ou as pessoas usam a palavra identidade, fica vago, eu não entendo o que que ela quer dizer com identidade. Quer dizer que antes, na prática homossexual, você não tinha identidade? Me explica isso melhor para poder entender. A minha identidade era forjada de acordo com aquilo que eu estava vivendo e aquilo que eu achava que era certo, Hum. não é? Como contexto de padrão, o padrão dos gays, o padrão da forma de que eu pensava, do penteado, da forma. Eu perdi, é como se eu tivesse perdido quem eu era. Você entende? É como se o Jonathan lá da infância, o Jonathan que seria hoje esse Jonathan, pulou essa etapa. Então eu não tive um Referencial. contexto de referencial. O Sim, meu referencial que era as pessoas diziam que eu era. sim, sim. Ah, você tem que. Eu era muito com as pessoas, o que as pessoas falavam para mim. Pinta o cabelo, anda assim, faz assim. Influenciado que você era, então. É influenciado. Se as Influenciado. gays, Porque eu não. se você anda com gays efeminadas, elas vão levar você para esse lado, né? Pinta o cabelo, faz isso e aquilo. Se Exatamente. você Faz anda com um aquilo, faz isso. travesti, tem que ser, né? Enfim, eu entendi. É um Aí padrão, no, é uma aí no referência caso, que você tem, né? isso que seria a identidade, que você se A minha viu numa identidade, identidade que daquele não era jeito, sua, é isso. que não era minha. Como se eu não sabesse mais quem eu era. Eu perdi. E Eu como que perdi. Jesus ele traz uma nova identidade para a pessoa? Como que ele faz isso? Como que ele faz a pessoa olhar para dentro e perceber a sua identidade? Como?
o Evangelho faz isso com a gente, né? Ele, é como eu sempre falo, ele coloca um espelho um espelho na nossa frente e revela aquilo que não é, né? A nossa essência. Porque Deus criou o homem, Deus criou a mulher, certo? Correto? Sim. Então, quando Deus ele vem de encontro com você, e ali é onde Deus começa a forjar, a trabalhar aquilo dentro de você, e aquilo que você acha que é certo, não é certo. Então Deus vai começando a trabalhar dentro de você e vai tirando aquilo que você hoje sofre. Eu sempre falo que a carne mais não me domina mais, os meus pensamentos passados não me dominam mais. Hoje eu posso ter certeza que quem realmente sou, né? Hoje, Hoje eu então, sou, você tá dizendo que hoje você é liberto da escravidão sexual, é isso? sim, liberta da escravidão, da escravidão Porque te sexual, né? escravizava antigamente. Sim, sim. Entendi. Jonathan, você, tipo, eu pergunto pra você, você acredita que é pecado a pessoa, ela não vai para o céu se ela, porque assim, tem uma passagem na Bíblia, né, que fala os efeminados não herdarão o reino dos céus. Aí eu quero saber de você, tá, efeminado se refere à pessoa que é efeminada, tem trejeitos, tem a voz fina, se refere a isso ou não? Ou efeminados quer dizer aos sodomitas, quer dizer às pessoas que praticavam a homossexualidade na época, lá de Sodoma e Gomorra. Tipo assim, na sua opinião, eu quero saber se as pessoas que são efeminadas, elas vão para o inferno. Tipo assim, eu estou na igreja, mas eu tenho a voz fina e eu sou efeminado. Eu não estou praticando a homossexualidade, não. Porém, eu quero saber se esse meu jeito, baseado no que a Bíblia fala, o que Paulo fala lá, os efeminados não herdarão o reino dos céus. Se isso, se por causa dessa passagem, eu estou proibido de entrar no reino dos céus. Eu quero saber sua opinião em relação a isso. Deus nunca vai condenar alguém do que a pessoa é, né? Do jeito, da natureza da pessoa. Deus vai condenar o pecado, né? A prática. Né? Então, ali no contexto, ali não está falando será afeminado em relação de três jeitos. Está falando daqueles que praticavam, né, a homossexualidade, deitavam-se com outros homens. Sim. Né? Então, eu tenho esse contexto de pensar o quê? Que Deus condena a prática, Deus não condena a pessoa, né? Então, dos teus três jeitos, do jeito que você é, e se fosse assim, então eu já não estaria no céu, né? Por causa do meu jeito, por causa da minha voz, né? Mas isso aí Mas, Jonathan, é. você comparado com algumas outras pessoas que estão no processo da libertação, né? Tipo, tá muito machinho, entende? Tipo, por quê? Porque tem pessoas que ainda pintam a unha, né? Usam base, usam pó de arroz, essas coisas, maquiagem, faz chapinha no cabelo, escova. Tipo assim, elas naturalmente têm aquela vaidade, né? Aquela coisa feminina ainda. Tá na pessoa. O sentar de perna cruzada, o falar manso, com a voz fina, pausadamente, assim, fora outros trejeitos, né, que é rebolar, enfim, tem vários outros. E manias também, costumes que tinham quando eram travestis, trans, gays. Então, assim, o que eu quero saber de você, sua opinião. Tem pastores que tipo, discriminar o que a gente está perguntando aqui, né? Mas você, Jonathan, acredita que mesmo a pessoa, não estou falando de você, mesmo a pessoa sendo efeminado e continuando a ser, ela tem consciência que ela é efeminada e ela quer continuar sendo efeminada. Não, eu sou assim e não vou lutar para mudar e quero continuar sendo assim. Essa pessoa, ela vai para o céu? Ela é condenada por Deus? Me explica em detalhes. Eu sempre falo que quem avalia o homem é a si mesmo, né? Sim. A Bíblia fala bem sobre isso, né?
Eu acredito assim, que é para mim, não é às vezes não é para o outro, né? Às vezes o que Deus pede de mim, não pede para o outro. Eu penso assim, sabe? Às vezes Deus requer mais de uns e às vezes requer menos de outros. Às vezes Deus faz isso, né? Eu penso assim. Porém, eu penso assim, que tudo aquilo que faz referência do seu passado, porque se você pinta a unha ainda, se você tem um cabelo ainda, tá fazendo referência daquilo que você foi lá atrás. Então, eu penso assim, se você quer uma vida transformada, então aquilo vai sendo transformado dentro de você. Nada forçado, né? Graças a Deus que quando eu fui para a igreja, não tive ninguém que me forçou a ser como eu era, né? Então, me acolheram, mesmo tendo uns olhares meio assim, mas outros me abraçavam, me acolheram dentro da igreja, mas ninguém nunca chegou em mim e falou, olha, veste roupa, veste terno, faz isso, faz aquilo. Não, foi o próprio Espírito Santo que foi convencendo, porque a palavra diz que o próprio Espírito de Deus que convence o homem do pecado. Então, não é a igreja ou as pessoas, né? Então, o próprio Espírito Santo de Deus começou a trabalhar em mim aquilo que precisava ser mudado, né? Foi mudado o jeito de vestir, o jeito. Eu também andava rebolando, falava muito escandaloso, mas Deus foi trabalhando em coisas que deveriam ser trabalhadas e outras coisas não, como a minha voz. A minha voz, eu cheguei até a orar, jejuar por causa disso. Eu tinha trauma em relação disso da minha voz, mas quando eu percebi que Deus não iria mudar a minha voz, deixaria a minha voz dessa maneira, para que o nome dele fosse ser glorificado, eu compreendi que realmente Deus queria como eu fosse. A minha voz fosse assim, para que o Era nome dele. algo que incomodava você, não a Deus, a sua voz. A sua voz não incomoda a Deus. Exatamente. De maneira nenhuma. Hoje eu adoro a ele, louvo o nome dele, Com a para a sua glória do nome do voz. Senhor. Com a voz Com a minha fina, voz. uma voz que é Voz fina do jeito que é. feminada, naturalmente sua voz. Entendo. Assim, Jonathan, a sua resposta foi muito bem respondida, foi, posso dizer, perfeita. E, tipo, eu entendi, quando eu perguntei para você em relação aos efeminados, eu entendi que a pessoa, ela, cada um é cada um, né? Você fala por você e cada um é cada um. A pessoa, ela entende que ela fazia aquilo em outras épocas, em outra prática, né? Na prática homossexual. Então, Sim. hoje em dia, ela não deve fazer mais, porque hoje em dia ela tá em outro caminho, né? Entendi. Então, assim, eu quero agradecer a sua participação, muito obrigada pela entrevista, tá? Deus continue te abençoando, Amém. abençoando sua esposa e sua filha Rebeca. A sua vida também. A sua vida também, Rafael. Amém. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado.